Crianças, hoje, segunda-feira, no segundo momento, do nosso encontro, nós vamos trabalhar com a disciplina de História. Muito bem, nós vamos continuar com o nosso assunto de História, falando sobre os povos indígenas. Lembra que nós trabalhamos na semana passada, nós falamos sobre os povos indígenas, nós falávamos como eles viviam, sobre a cultura deles, sobre a religião desses povos. Nós falamos na questão da organização política deles, falamos também sobre as festas, músicas e falamos sobre a influência dos indígenas também na nossa cultura, certo? Muito bem. Continuando, você vai abrir agora o seu livro na página 37, onde nós ainda vamos trabalhar a respeito dos indígenas, desses povos. Agora você vai acompanhar um texto comigo, tá ok? Vamos lá. Ao chegar às terras que formam o Brasil, em 1500, os conquistadores portugueses fizeram os primeiros contatos com os povos indígenas que habitavam no litoral. Nessa época, segundo pesquisadores, havia milhões de indígenas espalhados por todo o território que hoje corresponde ao nosso Brasil. Haviam vários povos indígenas no Brasil e cada um dividia-se em várias aldeias, com costumes, línguas, hábitos muito diferentes uns dos outros. O primeiro contato dos portugueses foi com o grupo Tupi-Guarani, que habitava o litoral, tá? A esse grupo pertenciam os Tamoio, os Tupinambá, os Carijó e os Tupiniquim, e entre outros, certo? Muito bem. Os povos indígenas que não faziam parte do grupo Tupi-Guarani foram chamados por estes de Tapuia. Entre outros Tapuia estavam os Aimoré, os Goitacás, o Charrua, entre outros. Muitos desses povos eram rivais e guerreavam entre si. Eles, como eram de aldeias diferentes, eles guerreavam entre si, né? Então, de acordo com o que nós já estudamos na aula passada, de acordo com o texto aqui, nós vamos fazer agora uma atividade no nosso caderno. Você vai pegar o seu caderno, fazer seu cabeçalho, colocar atividade de história, tá? Aí você vai fazer, aqui na página 37, nós temos, a questão, a letra A e a letra B, A pesquisa diz o seguinte: você vai fazer uma pesquisa em internet ou em livro, tá? E registrar no caderno algumas informações. Quais são as informações? As informações da letra A. Vamos lá. Como viviam os povos indígenas do grupo Tupi-Guarani na época da chegada dos portugueses em 1500? Essa é a primeira pergunta, E agora complete. Registre como eram compostas as aldeias, como era feita a divisão do trabalho, como os indígenas se organizavam politicamente, do que viviam, quais as suas crenças, como eram os rituais e as festas, entre outras informações, certo? Isso tudo sobre os Tupi-Guarani. Muito bem. Já na questão B, você vai fazer o seguinte: a pesquisa diz para você qual é a população indígena atual do Brasil. Procure também informações sobre quem são os povos da atualidade, onde vivem, o que fazem, do que vivem, se mantêm seus costumes, crenças e tradições. Observe, a primeira questão, a A, você vai fazer uma pesquisa falando sobre os Tupi-Guaranis, sobre tudo que nós vimos, organização política, cultura, costumes, tudo isso, como viviam, tudo isso. E na B, já está pedindo para você pesquisar sobre a população indígena atual do Brasil, também sobre os costumes, crenças, tradições, tudo isso, certo? Então você vai fazer essa pesquisa, para que a gente possa observar o paralelo entre uma e outra. Então faça com organização, com calma, com tranquilidade, pesquise na internet, existem muitas fontes aí interessantes, legais para trabalhar. Então faça a sua pesquisa, que a tia está aqui no aguardo de vocês, tá?